E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube, galera. E dessa vez mais um vídeo de review. Mais uma review que tarda, mas não falha, galera. Review aqui do mangá Hao, né? Ou aí, pros mais íntimos que gostam de falar japonês, Haru. Mas o título é Hao mesmo, tá bom? Eu sei que faz bastante tempo que esse mangá já lançou e só agora nós estamos lançando a review dele. Mas é aquilo, né, galera? Antes tarde do que never. Então, após a vinheta, vocês vão saber qual foi a minha opinião sobre esse mangá, porque ele é um dos mangás que fogem daquele convencional que vocês sabem que o Joey gosta de ler, né? Que ele não é um mangá de pancadaria, ele não é um mangá de espadas, não é um mangá de samurai, não é um mangá de história séria. Ele é uma história do quê, galera? Uma história de amor, galera. Será que o Joey gostou dessa história? Será que foi mais um mangá que abriu aí a minha mente para novos títulos desse estilo? Após a vinheta, vocês vão saber. Então, em ritmo de amor, coloque a vinheta aí, Alívio. Então, pessoal, um resumo da obra sem dar muitos spoilers. Que eu vou falar assim, galera. Nesse mangá, ele tem uma super reviravolta. Então, eu vou falar aqui nesse resumo a visão, né? A visão sobre a história numa primeira leitura de uma pessoa. Quando a pessoa começa a ler o mangá e não dando o geral na obra. Então, você aí que leu o Hao e sabe do que eu tô falando, não estranhe no meu resumo, tá? Não vem colocar nos comentários estragar aí a surpresa pra quem ainda não leu o mangá, contando a verdade. Ah, não foi bem isso aí, nada. Tá, eu sei que não é, galera, mas eu vou falar aqui a visão que eu tive quando eu li, comecei a ler o mangá e depois lá no final que eu descobri que não é... Tá bom? Então, sem spoilers. Nós temos a personagem Kurumi, que é essa aqui da foto. Ela namorava o Hao, que é este aqui da capa também. Isso mesmo, namorava. Porque um dia ele sofre um acidente de avião e acaba falecendo. Então isso deixa a Kurumi muito triste e ela acaba se isolando da sociedade, ficando somente trancada lá no seu quarto. O avô dela, né, não queria mais que ela ficasse daquela forma, queria que ela voltasse a ter o semblante que ela tinha antes. E devido a essa história ser uma história também um pouco futurística, onde os humanos e os robôs trabalham em conjunto, o que o avô dela faz? Ele pede a ajuda de um robô, que seria o robô Q01. E ele acaba transformando este robô no Hao, né, que era o namorado da Kurumi. E ele pede para que o robô assuma a forma do Hao e traga a vida de volta à Kurumi, para que ela volte a sorrir como antes. Então a história vai girar em torno disso, do Hao robô tentando trazer a Kurumi de volta à vida. Só que a história ela também vai pegar muito nessa questão dos sentimentos do robô. Sentimentos do robô, Joey, como assim? Não vou falar muito, porque isso é um dos pontos essenciais da história que você vai só entender quando você ler. Mas o robô ele acaba se fazendo muitos questionamentos na história sobre sentimentos, sobre o que ele sentia quando era o Hao de verdade, né? Ele acaba tendo muitas lembranças do passado. E, enfim, acabam aparecendo pessoas ali que deixam ele com mais dúvida, pessoas que acabam ensinando novas coisas pra ele, e também esse sentimento que ele sentia pela Kurumi, né? Quando os dois começam a se aproximar, começa a acontecer umas coisas aí que eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar um baita spoiler pra vocês. E foi justamente esse spoiler que eu não quero dar, que foi o que mais me surpreendeu na história. O mangá, galera, ele também tem um filme, né? Na verdade, o filme veio primeiro e depois veio a adaptação do filme em mangá. Eu ainda não assisti o filme, mas a leitura do mangá me fez ficar curioso para assistir o filme. Ah, Joey, então você gostou aí do mangá do amor, né? Do amor está no ar. É, galera, o que me fez me interessar pelo Hao depois que eu terminei de ler é porque ele não é uma história melosa.
Então acho que eu acabei de descobrir que eu não gosto disso, que eu não gosto de histórias melosas. Eu gosto de histórias de amor, mas quando elas são mais puxadas pra realidade. E a gente não tem tanta melosidade aqui no mangá, então isso que fez a leitura dele ficar interessante pra mim. Outra coisa que vocês sabem, né, vocês aí que acompanham já minhas reviews há um bom tempo, vocês sabem que eu gosto de histórias que mexam com o sentimento, né, que mexam com o ser humano. E essa história ela tem bastante disso. Tanto por parte do robô Hall, quanto por parte da própria Kurumi, né, dela aceitar que alguém veio ali para substituir o namorado dela, tanto do robô, aceitar que ali agora ele tem que assumir o papel de Hall, ele tem que pegar todas as características, todas as lembranças, tudo que era o Hall para fazer a Kurumi feliz novamente. E esse dilema que os dois acabam sofrendo, né, tanto o Hall quanto a Kurumi, foi um dos pontos que me chamou mais a atenção na história. E mano, o plot twist dela, né, a reviravolta dessa história é incrível, galera. É uma coisa assim que você não imaginava mesmo. Realmente é como se pegasse o mangá e se transformasse em um outro. É assim, você se sente enganado, falando, sabe lá o meme do Pica-Pau? Fui tapeado! Eu me senti assim, só que eu não me senti um trouxa, né? Um sucker. Não, eu falei, nossa, mano, que da hora essa reviravolta. E gostei, foi uma reviravolta muito bem feita. Como eu não tive contato com o filme, então pra mim, lendo esse mangá, foi uma história totalmente nova. Foi assim, uma coisa incrível. Uma outra coisa que eu gostei no mangá é que ele também tem algumas metáforas, né? Como o próprio cubo mágico. Essa história ela também foca bastante no... Tem até aqui, ó, um cubo mágico. Porque o que acontece? Lá no Japão tem um mito de que se você completar o cubo mágico, você conseguir resolver o cubo mágico, você pode escrever um desejo nele e esse desejo acaba se realizando. E a história pega muito nisso, dos personagens resolverem o cubo mágico e colocarem os seus desejos neles. Tem até um desejo que fica secreto e que é revelado depois só no final da história, que depois que você lê tudo, mano, você vê como que aquele desejo fez sentido. E é uma coisa que se fosse revelado no começo da história, não daria aquele ar da graça depois do plot twist que essa história tem. Isso também foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Gostei bastante do mangá. Por ser um one shot, o ritmo de leitura dele é perfeito. Não é uma história assim apressada, mas também não é uma história muito devagar. Quando eu comecei a ler, eu achei uma história apressada. Mas aí, como eu falei lá, o plot twist do caralho dessa história, mas essa porra desse plot twist, ele faz você mudar de todas as ideias que você teve sobre o mangá. Aí que você entende o porquê que a história seguiu aquele ritmo, o porquê que a história foi contada daquela forma, porque tais personagens agiam daquela maneira, enfim. Tudo faz sentido nesse mangá quando você sabe a verdade sobre uns certos personagens aí, que eu não vou falar mais nada, galera. Chega de história, vamos aí pro próximo ponto, que é em relação à qualidade da edição. O mangá, ele está com uma qualidade que geralmente a Panini utiliza para mangás desse estilo, né, one shot. Eu só não sei o porquê diabos não usaram essa mesma qualidade pro Cidade da Luz, porque ele merecia. Mas é um mangá que está aqui com a contracapa colorida. A capa dele segue aquele mesmo formato um pouco fosco, né, com um estilo fosco, coloridinho aqui no meio. Páginas em papel offset, aquele offset à la Panini. Não tive muito problema com transparência nesse offset, eu até que achei um offset bom, mas não é o offset dos melhores que eles utilizam. O mangá, ele é um mangá livre para todos os públicos, é uma história assim bem tranquila mesmo, não tem nada de grave nessa história nem nada, é uma história muito tranquila. O one shot ele está saindo a um preço de R$16,90. Geralmente é um preço para mangás com esse tipo de qualidade. Bem, aí vamos lá. Aí vocês perguntam, Joey, você achou o preço justo ou não? Galera, o Hall, ele é um mangá assim muito para um público bem específico mesmo. Que é aquele mangá que, se você não gosta desse tipo de história, você vai odiar. Se você não tá preparado para uma história assim, ou até mesmo se você não assistiu o filme, ou assistiu o filme, mas odiou, você não vai gostar desse mangá. Ele é feito para um público mesmo específico. Até eu mesmo, por mais que eu tenha gostado da história,
Se eu não fosse um colecionador, seria um mangá que eu não compraria, pelo fato disso, né? Ou seria um mangá que eu compraria e depois daria pra uma pessoa que gostasse mais. Então fica naquilo. Eu aconselho a você a dar uma assistida no filme primeiro. Se você gostar, o mangá vai ser um ótimo complemento. Se você não curte esse tipo de história, não aconselho você a não dar um tiro no escuro, né? Vou falar assim. Se você tá em dúvida de comprar ou não, ou se você já tem em mente um mangá pra comprar e o Hall seria a sua segunda opção, pega a segunda opção, vai assistir o filme primeiro já que você tem essa opção. Não que o preço esteja injusto na minha opinião, mas é porque é aquilo, ele é um mangá com um público bem específico. Agora, se você adora esse tipo de obra, se você gosta de obras de romance, se você gosta de uma obra que foca assim também no sentimentalismo dos personagens, isso aqui é uma pedida ideal, você também vai adorar. Se você gostou do filme, você vai adorar mais ainda, porque me falaram, pessoas que assistiram o filme, que o mangá é bem fiel, né? Como se você estivesse realmente lendo o filme. Em relação aos traços, os traços não me chamaram muito a atenção. Achei os traços muito simples. Mas é porque é aquilo, galera. É o estilo de traço pra mangá shoujo. Ele é assim, ele é simples, é um estilo que não me agrada muito. Nem mesmo nos shoujos que eu li, exemplo do Oremonogatari, que eu gosto bastante, e eu sempre dou ele como exemplo quando eu falo de mangá shoujo, eu acho os traços muito feios, muito simples. Mas eu entendo que isso é da obra, geral, é costume, é um padrão da obra. Assim como os mangás shonen têm o seu estilo próprio, o seinen tem o seu estilo próprio, o shoujo também tem o seu. E isso eu respeito, é uma opinião minha, mas eu acho os traços simples demais. Não me arrependi, tá? Não confundam isso. Não me arrependi de ter comprado o Hall. Pelo contrário, a leitura foi muito satisfatória pra mim. Mas como eu realmente não curto muito esse estilo shoujo, seria um mangá que, se eu pensasse bem, eu não pegaria. Ou pegaria de alguém emprestado pra ler, tá? Mas a leitura dele é bem legal. Mas só mesmo pra se você realmente é fã de obras assim. E galera, essa foi então a minha opinião sobre Hall, mangá, né, um filme que virou mangá. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, coloque aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre a série. Gente, cuidado com os spoilers, porque essa série tem um baita spoiler e que pra quando a pessoa for ler, se ela saber desse spoiler antes, não vai ter graça, ela vai perder toda a graça do mangá. Então, peço a vocês, mais do que nunca, que tomem cuidado com os spoilers nessa review. Ativa aí o sininho também para você receber as notificações dos vídeos sempre que eles forem lançados. E é aquilo, nos vemos na próxima, galera. Como estou em ritmo de amor, esse tchau vai ser um tchau de beijos, galera. Então, muito obrigado por assistir o vídeo, até aqui, na próxima! É isso aí, valeu, falou e tchau!